Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo, um recado rápido. Hoje mais cedo eu bati um papo bem bacana com o Diego Lima, treinador de Charles do Bronx, analisando a disputa de cinturão contra a Ilha Topuria. Pra quem não assistiu, vale muito a pena conferir. Vai aparecer no final dessa resenha, clica lá, dá uma moral e aproveita para se inscrever, deixar o like, compartilhar, hypar aqui o vídeo, porque muitas pessoas estão me questionando por que o YouTube não tá entregando os vídeos. Também não sei o motivo, mas por alguma razão a audiência deu uma caída nos últimos dias. Então me ajuda a recuperar esses números. Posso contar com vocês? Só deixando o like aqui, compartilhando, se inscrevendo, ajuda demais. Obrigado pela moral, vamos pra resenha. Em janeiro agora tivemos um dos episódios mais emblemáticos dos últimos anos do MMA, com Renato Moicano sendo colocado numa disputa de cinturão na véspera, 24 horas de aviso, quando o Arman Tsarukyan acabou lesionando o pescoço. A história era tão surreal que parecia até roteiro de cinema, o herói improvável, o alinhamento das estrelas para o brasileiro chegar no topo do mundo, mas infelizmente vocês lembram o que aconteceu, Islam Makhachev acabou com o sonho ainda no primeiro round. Apesar da narrativa inusitada, eu me lembro que na época muita gente ficou questionando o porquê Charles do Bronx ou outro nome ali da elite do peso leve não estava escalado como reserva para uma disputa de cinturão, afinal é uma prática que o UFC passou a adotar com certa regularidade. Não é sempre, mas às vezes eles fazem isso em disputas de cinturão. Colocam alguém ali para ficar sob aviso, é uma medida cautelosa da organização em alguns casos, mas é bom deixar frisado que não é uma regra. Isso não está no contrato, toda disputa tem, em várias não acontecem. O UFC 317 do dia 28 de junho, por exemplo, não tinha um plano B para Charles do Bronx versus Ilha Topuria. Inclusive isso fez até com que algumas pessoas brincassem nas redes sociais, será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Porque o Renato Moicano, por coincidência, também está escalado no mesmo card e também contra o Beneil Dariush, a quem ele iria enfrentar em janeiro. Imagina se acontece outro imprevisto e ele é chamado novamente para uma disputa de título na véspera. A verdade é que nem o melhor dos roteiristas seria capaz de escrever uma história tão bizarra assim. Acontece que da série Gato Escaldado Tem Medo de Água Fria, o UFC resolveu de última hora lançar uma novidade que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Arman Tsarukyan está escalado como reserva oficial de Charles versus Topuria e vai bater o peso de campeonato no dia 28 de junho. Se acontecer alguma coisa com algum dos dois protagonistas, o armênio entra na disputa pelo cinturão. Imediatamente, quando essa notícia foi divulgada, as redes sociais foram inundadas, né? Vários comentários da galera preocupada, dizendo que, pô, será que aconteceu alguma coisa? Por que estão avisando de última hora? A luta entre Charles do Bronx versus Topuria pode cair. Essa foi a frase mais dita, essa que eu usei no título desse vídeo. O argumento mais forte é que, se afinal o UFC já tinha o plano de colocar alguém como reserva, por que raios deixaram para avisar de última hora, faltando menos de 2 semanas, basicamente em cima do laço? Temos alguns pontos importantes aqui. O primeiro é que, obviamente, o Tsarukyan não foi avisado hoje, faltando 12 dias, mas ainda assim, há uma semana ele estava na Rússia fazendo uma luta de submission contra o Patrick Pitbull. Se você está se preparando, mesmo que para ser reserva, não vai correr esse risco de ter qualquer tipo de lesão. Então podemos presumir que no melhor dos cenários ele recebeu essa convocação no máximo há 20 dias da disputa do cinturão. Charles e Topuria está sendo trabalhado desde abril e foi divulgado no início de maio, há bem mais tempo. Quando o UFC adota essa postura de colocar alguém como reserva, quase sempre é basicamente na mesma semana do anúncio da luta oficial. No peso médio, por exemplo, Dricus du Plessis e Chimaev vão se enfrentar só em agosto. O Imavov, na mesma semana que a luta foi anunciada, já foi colocado como reserva. Como se já não bastasse o clima de preocupação, algumas pessoas ainda lembraram que o Charles do Bronx lutou contra o Michael Chandler com o joelho lesionado. Será que tem ainda algum resquício? Aconteceu algo? O sinal de alerta foi ligado? Eu, Laerte, não tenho essa informação. Pelo contrário, o que eu fiquei sabendo é que tá tudo bem com o cara. Inclusive eu gravei com o Diego Lima aqui nos últimos dias e o treinador tá bastante motivado, não mostrou nenhum tipo de preocupação. Até porque não é do perfil do Charles sair de lutas. Que eu me lembre, a única vez que isso aconteceu foi naquele fatídico episódio de 2023 que teve aquela cabeçada acidental no último treino antes de viajar para Abu Dhabi, acabou cancelando a revanche contra o Makhachev e o Volkanovski foi chamado com 10 dias de antecedência. Acho a preocupação da galera válida, entendo quem julga como suspeito esse anúncio do UFC basicamente na véspera, faltando poucos dias para o evento, mas ainda assim torço aqui que nada tenha acontecido, que não tenhamos nenhuma mudança significativa, que seja algo apenas protocolar, por precaução, porque se aconteceu alguma coisa, meus amigos, se preparem para a maior brochada de 2025, nem Tadalafila vai animar o público novamente. Porque com todo respeito ao Arman, que é um excelente atleta, pode vir se tornar campeão em um futuro próximo, não há comparação em termos de popularidade e expectativa para vermos ele contra Topuria ou uma revanche contra o Charles. A primeira luta foi ótima tecnicamente, decidida no detalhe, mas não foi
foi das mais emocionantes, porque o jogo do atleta da América Top Team requer mais pragmatismo, o que para ele foi essencial para garantir os pontos. Aliás, só um adendo aqui, o Tsarukyan estar como reserva nessa luta pelo cinturão do dia 28 não o garante como próximo desafiante da categoria. Já tivemos outros casos de atletas que foram colocados nesse posto de possível substituto e depois voltaram para o meio da fila. Teve até caso de atleta que estava como reserva, aconteceu o imprevisto e mesmo assim não lutou. Pouca gente se lembra, mas em 2023, nesse caso do Charles que eu acabei de citar, quem era o reserva era o Matheus Ganro. O Charles machucou e não colocaram um polonês, chamaram o Volkanovski. O Imavov, que está como reserva para Chimaev contra Duplessis, já admitiu que provavelmente vai ter que fazer mais uma luta quando voltar. Talvez, e tomara que contra o Caio Borralho. Enfim, temos uma novidade importante com o Tsarukyan sendo oficializado como reserva da disputa de cinturão e isso ligou o estado de alerta na galera pelo contexto que eu acabei de explicar, pelo UFC ter tomado essa atitude na véspera, em cima da hora. Repetindo, acho válido a preocupação, mas não acredito que teremos mudanças. Você aí que está assistindo o vídeo, acredita que isso foi algo mais protocolar do UFC, né? Só para realmente ter uma precaução maior, não dar sopa pro azar? Ou suspeita é daquela turma que ficou preocupada, acha que alguma coisa, algum burburinho lançou nos bastidores e por isso o UFC resolveu se antecipar? Será que o Main Event está em risco? Eu acho e torço para que não. E vocês? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque é sempre muito importante dar aquela moral para recuperarmos a audiência e as novidades que estão vindo por aí com as entrevistas exclusivas. E semana que vem estreia o podcast aqui do canal. Eu conto para vocês nos próximos vídeos dessa semana. Fechou? Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto com a companhia e a audiência de todos. Tamo junto.